Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar. É um momento muito especial para a Comissão de Estudos Permanentes sobre Compliance da OAB Juiz de Fora. A comissão é nova, foi formada em meados do ano passado. Nós tínhamos alguns projetos para serem implementados a partir do mês de fevereiro, quando as atividades foram retomadas, neste ano de 2020. Mas, infelizmente, em razão de todo esse contexto pelo qual nós estamos passando, esses projetos foram adiados. E vamos agora, então, aproveitar aí os recursos que são colocados à nossa disposição pela OAB Juiz de Fora para dar prosseguimento a esse trabalho de difusão do compliance, difusão dessa cultura de integridade, de ética e transparência. Conversar sobre esse assunto é sempre muito bacana, principalmente quando a gente se reúne com pessoas que estão verdadeiramente interessadas nesse assunto. Um tema central, atual, que veio para ficar, que abre um universo gigantesco de possibilidades para a advocacia. Então, assim, esse é realmente um momento muito feliz para todos nós. Esperamos que seja uma noite muito proveitosa. O meu nome é Fernanda Reis, eu sou a presidente da Comissão de Compliance. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer também a toda a diretoria da OAB Juiz de Fora, o nosso presidente João Lourenço, aos funcionários que estiveram envolvidos na realização desse evento, em especial a Cíntia, que está aí nos socorrendo hoje, está nos auxiliando nesse momento, vai ser de grande valia. Né? Antes de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira delas é que aquelas pessoas que têm interesse no certificado, elas devem enviar o seu nome completo através do chat, tá? Não é necessário aí a inserção do número do OAB, se tiver algum questionamento nesse sentido, se alguém ficar com dúvida, mas é preciso que vocês enviem através do chat o nome completo para a emissão do certificado. Segunda observação diz respeito às perguntas. As perguntas também deverão ser enviadas através do chat e elas vão ser respondidas pelos palestrantes ao final, tá? Então, é só aguardar que ao final todas elas vão ser respondidas. Bom, eu não vou me estender muito, então, sem mais delongas, nós vamos aí ouvir os nossos palestrantes, vamos ver o conteúdo que eles têm para nos oferecer nessa noite. E nós vamos começar pelo Dr. André Bedendo, advogado, pós-graduando em Direito Digital e Compliance e membro da nossa comissão. O Dr. André vai trazer um tema bastante atual que tem tirado aí o sono de muita gente, que é o compliance voltado à proteção de dados. Né? Nós estamos aí com uma indefinição com relação à entrada em vigor da LGPD, então é um assunto que é muito rico e muito interessante e importante para todos nós na advocacia nesse momento, independentemente da área de atuação. Doutor André, a palavra é sua. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria até de perguntar, doutora Fernanda, vocês estão conseguindo me ouvir normal? Está chegando tranquilo aí o áudio? O áudio está ótimo. Está ótimo, então, perfeito. Bom, boa noite a todos. Eu acho que dispensa maiores apresentações aí, porque a doutora Fernanda já fez uma breve leitura do currículo, né? E uma anunciação aí do tema. Então, é o seguinte, o tema que eu escolhi é a proteção de dados, né? Que é um tema que não é novo, propriamente, mas que tem gerado aí nos últimos tempos uma discussão muito ampla, não só no Brasil, mas como de espectro internacional mesmo. É um tema muito importante, muito relevante para o desenvolvimento até do país, né? Então, eu trouxe alguns aspectos gerais, porque o nosso webinar é o primeiro, aí é um projeto piloto, que, a princípio, a gente quer tratar aspectos gerais, introdutórios, né? Passar uma visão ampla, e eu vou expor através de umas lâminas de slide que eu vou compartilhar aqui com vocês, e eu espero aí, sinceramente, atender a expectativa de todos, né? Está à altura da expectativa de vocês, e expor aqui os temas, e ao final, como a doutora disse, vai ser aberto aí para exposição de perguntas, né?
que nós poderemos estar aí respondendo, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Doutor, está chegando normal aí? Está tranquilo a visualização? Sim. Tá ótimo. Bom, como eu disse, é um tema que tem trazido grande impacto na nossa sociedade, é de muita importância, né? Então, vou começar aqui a difusão dele sobre a legislação de regência. Pois bem, primeiramente é importante destacar a nossa Carta Magna, que rege a questão da proteção de dados, né? A Constituição Federal. No seu artigo 5º, inciso 10º, nós temos a proteção aí à imagem, né? Que é o corolário aí que nós temos da proteção de dados no nosso país. Pois bem, nós temos também o Marco Civil da Internet, que rege, ainda que de forma tímida, a proteção específica dos titulares, mas rege a proteção de dados, rege a questão do acesso a provedores de aplicação, a provedores de conexão. Então, ele já traz uma tratativa dedicada para a proteção de dados. Nós temos também o Código Civil, salvo engano, no artigo 21, trata dos direitos da personalidade, né? O Código de Defesa do Consumidor, que traz também em seu artigo 43 o direito de acesso às informações que uma determinada pessoa jurídica tenha, do cidadão, ele tem direito de acesso, né, a essas informações. A mais atual Lei de Acesso à Informação, que nós chamamos de LAI, que também traz o direito de acesso do cidadão aos órgãos públicos, aos órgãos de Estado, né? A lei também recente do cadastro positivo, e o que mostra que nós temos tido uma convergência do nosso legislativo, interesse em tratar essa questão de forma mais efetiva, né? E aqui não entrando no mérito das legislações internacionais, nós temos umas legislações da Europa, aqui mesmo na América nós temos diversos países adotando legislações nesse sentido, no sentido protetivo mesmo da questão dos dados. Fora isso, nós temos aí estimadamente, contando com esses diplomas, cerca de 30 diplomas que tratam hoje a proteção de dados no Brasil. Pois bem, vamos lá. Vamos falar, então, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que tem impactado nossa sociedade atualmente, tem trazido aí diversas discussões, inclusive ela seria votada na terça-feira, aqui na Câmara dos Deputados. Todavia, por um motivo de falta de consenso, essa votação foi adiada. Ou seja, hoje nós temos um cenário de uma MP que está prorrogando a vigência para maio de 2021. Todavia, nós temos a própria lei que trouxe a vigência a partir do dia 17, agora de agosto, só que com a MP, como ela ainda não caducou, pode vir a caducar e trazer essa vigência retroativa, né? Como ela ainda não caducou, presume-se aí que a vigência será em maio, mas ainda não teve essa votação, então fica em aberto aí a questão da vigência. Por enquanto, não temos a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou trazer algumas inovações dessa lei. Como eu disse, a temática já era tratada, mas com a LGPD nós teremos um diploma específico, trazendo essa questão. Pois bem, a questão da tratativa dos direitos dos titulares. Com o advento da LGPD, o titular terá um direito ratificado, né, de acessar seus dados, o direito de portabilidade, o direito de solicitação de exclusão dos seus dados, de revogação, ou seja, está trazendo uma gama muito ampla de direitos para os titulares que deverão ser atendidas a partir do momento de vigência da lei. Inclusive, as pessoas jurídicas terão um prazo, né, tanto jurídicas quanto físicas, os detentores dos dados. Perdão, parece que o compartilhamento está chegando normal para vocês, porque aqui para mim interrompeu. Está chegando normal aí, né? Doutores, estão conseguindo me ouvir? Para mim, interrompeu também. Aqui interrompeu? Também. Tá, vou compartilhar novamente. Não sei por que motivo, mas interrompeu aqui. Vou pedir para vocês verificarem se chegou aí normal. Agora voltou, André. Legal, perfeito. Então, a questão da tratativa dos direitos dos titulares, que tanto pessoas jurídicas quanto físicas que são tidos como os controladores de dados, deverão dar toda atenção para essa questão, terá um prazo até de 15 dias para fornecer esses dados, caso os beneficiários, os titulares, solicitem esses dados, né?
passando aí a necessária existência de base legal para o tratamento, que consiste em quê? São 10 bases legais previstas na LGPD, que o controlador deverá impor ao tratamento da questão dos dados, né? Todos os dados deverão ser encaixados na devida base legal. E aqui, como são 10, e o projeto do webinar realmente é mais sucinto, né? Eu vou expor aqui duas que são mais, vamos dizer assim, problemáticas para se encaixar. Uma delas é o consentimento dos titulares. Por quê? O consentimento, ele é revogável. E aí, supondo que uma empresa, um escritório, esteja no tratamento de determinados dados, executando tal atividade, com base somente no consentimento. De um dia para o outro, o titular pode vir revogar esse consentimento e aí terá que se abrir mão desses dados, ou seja, é uma base que é um tanto quanto precária nesse sentido, né? Outra base é o legítimo interesse, que deverá ser feito um teste de balanceamento, que nós chamamos, porque o próprio nome já diz, é um tanto quanto subjetivo o legítimo interesse, para poder adequar nessa base legal. Fora essas, existem outras que não são tão críticas para se adequar, como a obrigação legal regulatória, o cumprimento de contrato, a tutela da saúde, né, que são outras bases legais que a LGPD traz, entre outras, né, como eu disse, são 10, e aí realmente precisa de um detalhamento maior, de mais tempo, de fato, para nós podermos tratar essa questão. A instituição da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pois bem, essa questão tem sido muito difundida porque a ANPD, atualmente, está sendo colocada como um órgão integrante do governo, porém, já tivemos esses dias mesmo a notícia de que o CAD, né, estava para incorporar a ANPD dentro das suas atribuições. Hoje nós já tivemos a informação de que parece que a Casa Civil vai incorporar a ANPD, então não tem nada certo ainda, mas em síntese é a autoridade que vai aplicar sanções, que vai regular a questão da proteção de dados no país, que também foi instituída com a LGPD. Pois bem, eu até citei aqui embaixo a questão da PEC 17, que foi aprovada no Senado, né, está correndo aí no nosso Congresso. Ela visa instituir a proteção de dados como um direito fundamental do cidadão, ou seja, incluir na nossa Constituição essa proteção. De vital relevância, eu acho que ele tem um grande peso aí para essa PEC ser aprovada. Vamos lá. Quem ganha com a Lei Geral de Proteção de Dados? Pois bem, muito se trata dessa lei como se fosse um empecilho, né, um entrave para tratamento de dados, para o prosseguimento nas operações. Porém, eu até aconselho a vermos essa lei como um investimento. Por quê? Como eu disse no início do nosso webinar aqui, a proteção de dados, ela caracteriza, de certo modo, o desenvolvimento do país, né? As empresas que tratam dados de forma correta, de forma segura, garantindo a devida segurança da informação, né, garantindo a transparência, elas garantem também segurança aos seus clientes, os próprios escritórios garantem segurança aos seus clientes, garantem aí, demonstram engajamento, e com isso obtém a retribuição. Inclusive, tem uma pesquisa que indica que 15% a 20% da perda de receita, no caso das empresas, ocorre em função da má qualidade dos dados. Ou seja, é muito melhor a gente ver como um investimento a questão da proteção de dados, não como um dispêndio, né, não como algo negativo. Poder público é basicamente a mesma aplicação das empresas, muito embora tenha certas regras, inclusive bases legais específicas para a tratativa. O poder público vai ter que se adequar, assim como todos que tratam dados pessoais vão ter que se adequar, desde um escritório, a uma empresa, a uma lojinha, todos vão ter que se adequar, né? Desde o pequeno até o grande empreendedor, tá certo? O cidadão. No caso do cidadão, voltamos à questão dos direitos do titular, né? Uma série de direitos que estão sendo aí colocados para o titular de dados. Ele poderá revogar, ele poderá solicitar correção, ele poderá solicitar portabilidade, ou seja, requer uma tratativa muito grande, além da questão da segurança, né? Que talvez hoje, se nós não sabemos onde exatamente nossos dados estão, com quem estão, com a LGPD nós teremos uma maior
uma força nessa tratativa e nesse acesso. Perfeito? Passo a passo de adequação ao LGPD. Isso é uma pergunta que nós recebemos de forma recorrente, né? E aí, utilizando um termo do compliance, que não existe one size fits all, que quer dizer o quê? Não existe um tamanho único. Ou seja, não existe receita de bolo para implementação. Porém, como eu citei no próprio slide, alguns passos são sugeridos, né, para todos que querem implantar LGPD. Quais são? Primeiramente, a conscientização e a implementação da cultura de proteção de dados. E que nós gostamos de citar muito, que não adianta você ter, vamos supor, um sistema de tecnologia da informação, se você tem, vamos supor, lá na ponta, um atendente que joga uma folhinha de papel cheia de dados de um cliente na lixeira. Se você é um advogado que descarta todos os dados na lixeira, né, deliberadamente, às vezes dados pessoais, até dados sensíveis, né, que são dados com maior potencial lesivo. Então, assim, primeiramente a cultura da proteção de dados. Posteriormente, sugere-se um mapeamento do ciclo de vida dos dados. Por onde eles entram, qual a finalidade, por que eles entraram, qual o tempo que nós vamos manter esses dados, porque é muito importante esse mapeamento, quais os dados que são tratados, né, entender se são sensíveis ou não, por que estão ali, é muito importante esse mapeamento. Feito esse inventário de dados que nós chamamos, a realização de adequação dos projetos, dos processos e a gestão das bases legais. Fizemos o mapeamento, vamos analisar e impor quais bases legais que se aplicam àqueles casos, né? Como que é feita a tratativa, por que nós escolhemos tal dado que às vezes nem é necessário, né? O que às vezes implica também melhorias gerais de processo, não só da própria LGPD, né? Embora seja uma questão à parte, esse mapeamento ele é vital para qualquer um que tenha interesse em prosseguir com a implementação devida da LGPD. Nomeação do encarregado, né? A LGPD traz a figura do chamado encarregado de proteção de dados, que muitas vezes chamado de DPO, Data Protection Officer, que é o termo europeu para uma função que é basicamente a mesma, muito embora que tenha uma ressalva, né, que é importante nós... Perdão? Alguém sinalizou alguma coisa? Certo? Pode seguir. Pode seguir, né? Dá para te ouvir, André, dá para te ouvir. Tá certo. A nomeação do encarregado, né? E é um profissional que deverá fazer a conexão entre a organização e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre a organização e a comunidade, né? Os titulares de dados. É uma função que é essencial aí para dar prosseguimento na implantação. E o controle e a gestão da proteção de dados. Ok, nós implantamos a LGPD, estamos em conformidade. Podemos dar como finalizado a implantação? Sim. Porém, o processo, né, de tratativa de dados, o processo de a permanência com a conformidade com a LGPD deverá ser mantido de forma permanente, porque isso é uma tendência, né? É uma lei que veio de fato para ficar e será necessário ter todo esse cuidado. E aqui eu faço algumas ressalvas, né? Como eu disse, que a LGPD, como muito se pensa, que às vezes que é uma questão meramente ligada à tecnologia da informação, nós temos que ter ciência que os dados físicos, né, de documentos físicos também importarão, também serão tratados, né? E aí a figura do próprio encarregado, que pode ser um profissional da área jurídica, como também pode não ser, e muitas vezes, para esse processo de implantação, deve-se contar com o que nós conhecemos como o nosso background, nesse caso, né, que são os profissionais de tecnologia da informação, que são vitais nesse processo, né, muito importante. E aí, como eu citei outras normas, a legislação, também é importante ter conhecimento das normas técnicas, porque nós temos hoje a ISO 27001, 27701, que também tratam da questão da segurança da informação, respectivamente, né? Como eu falei, 27001 da segurança da informação, 27701 que rege a proteção de dados e que são aplicadas no mundo todo. Então, conhecendo esses regimentos, essas normas técnicas, nos auxilia a implementação da proteção de dados. Pois bem, como eu disse, são questões mais genéricas, né? O nosso webinar tem esse escopo mesmo de ser mais sucinto, nada impede que a nossa comissão promova, né, dependendo aí da aceitação, novos eventos
voltados a essa questão. Eu deixo aí os meus dados para caso alguém queira contactar, né? E ao final vai ser aberto para perguntas, como a doutora Fernanda citou, e aí fiquem à vontade para perguntar, nós responderemos, se não der tempo responderemos via e-mail também, não tem problema, tá certo? Eu agradeço a atenção de todos, e a questão da proteção de dados, basicamente, geral, né, é essa mesmo, tá certo? Eu passo agora a palavra, eu acredito que a doutora Fernanda vai anunciar aí o currículo da doutora Marcela, né, que é a próxima palestrante, tá certo? Eu agradeço a atenção de todos, uma boa noite. Eu vou preparar uma pergunta especial aqui sobre as relações de trabalho, né? Nós vamos ter aí um impacto muito grande para os empregadores com a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados, né? O empregador trata dados o tempo todo. Com certeza. Eu iria dizer desde o momento da contratação, mas, na verdade, muito antes, né? Muito antes. Os bancos de currículo na internet, os sites onde os candidatos eles disponibilizam informações, e a partir daí já há um comprometimento do empregador com a questão dos dados, né? Então, assim, nós muitas vezes temos uma percepção de que é algo distante, mas é muito dia a dia, né, doutor? Muito bem apontado, doutora Fernanda. O RH tem conexão direta, né, com a LGPD, é uma questão muito sensível e muito bem apontado, a questão dos currículos. Muitas vezes tem dados ali que são dados que têm que ser tratados com certo critério, né, e às vezes eles estão registrados no banco de dados, nos bancos de dados, né, requer realmente um critério, um cuidado muito grande, muito bem apontado, viu? Inclusive, a questão dos dados que são tidos como sensíveis, né? Exatamente. Tem muita coisa, esse tema é muito bacana, tem muita coisa para vocês explorarem do doutor André no final, questionar muita coisa, gente. Com certeza, fique à vontade. É bacana. Fique à vontade. Vamos lá, então, agora, gente, nós vamos prosseguir, e agora sim, né? Vai cair lá na minha área, a área que eu gosto, né? Doutora Marcela Bastos, advogada trabalhista, professora, vice-presidente da nossa comissão, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, também em Direito Constitucional, e vai falar aí para a gente sobre compliance trabalhista em tempos de pandemia, né? Então, assim, agora eu estou na minha praia. Doutora Marcela, a palavra é sua. Obrigada, Fernanda. Boa noite aos colegas da comissão, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse primeiro webinar da Comissão de Compliance, da Comissão de Estudos Permanentes sobre Compliance da OAB Juiz de Fora. Obrigada. Então, como a Fernanda falou, hoje o tema que eu trago para a gente discutir aqui é o compliance trabalhista em tempos de pandemia. E para a gente fazer essa correlação do compliance com o momento em que a gente vive hoje, é importante a gente ter em mente, primeiramente, de forma bem objetiva, bem sucinta, o que é o compliance. Quando a gente fala em compliance, a gente pensa imediatamente em ética, em probidade, em boa-fé. A gente fala em compliance, a gente pensa em cumprimentos de normas, sejam normas legais, normas internas da empresa, normas externas. É um conjunto de procedimentos que visa cumprir a norma de uma maneira geral. Não é apenas uma auditoria, não é apenas um programa anticorrupção, não é tão simples. E o que o compliance ele visa? Ele visa prevenir, ele visa detectar irregularidades, fraudes e tratar essas irregularidades. Quando a gente fala num programa de compliance, a gente precisa ter em mente a categoria em que a empresa está inserida, as legislações específicas daquela categoria, tudo isso. E é importante, inclusive, que o programa de compliance ele seja efetivo, que ele não seja de fachada, que ele não seja de papel, que não seja para inglês ver. E o que o compliance ele tem a ver com a pandemia e com esse momento que a gente vive aqui hoje? Na pandemia, a gente tem visto inúmeras normas. Sai portaria, sai MP, sai lei, sai decreto, não é verdade? E
Para estar em compliance, a gente precisa, inclusive, cumprir as leis, cumprir as normas. Então, com isso tudo de norma saindo, é cada vez mais difícil a gente estar em compliance. Então, daí, eu chamo a atenção aqui para vocês. Imagino que a maior parte do público aqui seja advogado. Então, eu chamo a atenção aqui a importância do advogado nesse momento, a importância do preventivo nesse momento. Período de pandemia, foram feitas essas alterações de forma urgente, num momento de calamidade pública, e sem muito tempo para elaboração legislativa. E ainda, nessa elaboração, a gente precisa levar em conta o cenário econômico, cenário social em que vivemos nesse momento tão excepcional, que é essa calamidade pública gerada pela pandemia do coronavírus. A partir daí, dessas inúmeras normas que surgem também dúvidas de interpretação dessas normas. Surgem lacunas. E surgem, então, várias posições. E qual será a melhor, a menos arriscada a se adotar? Chama atenção também aqui para o seguinte, nesse momento, desde que a pandemia, essa situação de calamidade pública foi decretada pelo decreto número 6, quer dizer, desde dia 20 de março, hoje, a gente está fazendo 5 meses, então, de pandemia. Então, desde essa situação toda que a gente vive, as decisões estão sendo tomadas pelas empresas, muitas vezes de maneira urgente. Muitas vezes por questão de sobrevivência, para a empresa manter a sua saúde financeira, para a empresa se manter de pé, para a empresa manter os postos de trabalho. Então, devido a essa peculiaridade desse momento que a gente vive, é importante que o quê? Empresa, empregador, empregado ajam com ética, ajam com boa-fé nessa tomada de decisões. Outro ponto é que os juízes e os fiscais, eles tenham sensibilidade lá na frente para entender e considerar isso lá na frente, esse momento tão único que a gente está vivendo. E o que o compliance ajuda nisso, nesse momento? Ajuda, dentre outras questões, ajuda a minimizar os riscos. Por quê? Porque um dos pilares de compliance é a análise de riscos. Quando a gente fala em um programa de compliance, há quem entenda que são 5 pilares, há quem entenda que são 9 pilares, mas para a gente ter um programa de compliance, a gente precisa passar por esses pilares. Um deles é a análise de risco. E a importância da análise de risco nesse momento que vivemos hoje na pandemia é o que eu trago para vocês. Nós, advogados, podemos auxiliar identificando os riscos, priorizando esses riscos, sugerindo estratégias de gestão desse risco. Quando a gente fala em estratégia de gestão de risco, a gente pode, por exemplo, aceitar aquele risco, a gente pode eliminar o risco, a gente pode mitigar o risco, que na maior parte das vezes a gente acaba reduzindo, mitigando esse risco. O risco, quando a gente fala em risco, o que a gente quer dizer quando a gente fala em risco? Risco é um evento não certo, mas que pode gerar um impacto negativo. Então, é importante ter em mente qual a probabilidade daquele evento acontecer e qual o impacto dele. Porque daí a gente vê se a gente tem um risco alto, se a gente tem um risco médio, se a gente tem um risco baixo. Tudo isso ponderando, analisando a situação específica de cada empresa, por exemplo. E quando a gente fala na pandemia, a gente tem normas que geraram maior impacto, especialmente no âmbito trabalhista. No âmbito trabalhista,
a gente pode citar inúmeras normas, né? A gente pode citar a MP 927, a MP 936, 944, 945, a Lei 14.020, o decreto, tem portarias. Então, assim, são várias normas que geraram e que surgiram nesse momento. Dentre elas, importante trazer aqui a MP 927, a medida provisória 927. Por quê? Ela, logo lá no início da pandemia, lá em março, ela surgiu em 22 de março, tratando temas relevantes para a área trabalhista. Só que a medida provisória, a gente sabe que lá no artigo 62 da Constituição Federal, a medida provisória ela tem vigência por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, além de eventual recesso. Na MP 927, a gente não pegou esse período de recesso. Então, ela teve vigência do 22 de março até 19 de julho. Aí eu trago para vocês aqui. E a partir daí? E a partir de 19 de julho? Como ficam as relações de trabalho? Uma das medidas tratadas na MP 927 é o teletrabalho. O teletrabalho não é novidade, né? Não surgiu agora, não surgiu com a pandemia, mas já previsto na CLT. Só que o teletrabalho veio com um regramento especial para esse período de pandemia na MP 927. A MP 927, ela falava o seguinte, que ela já caducou, né? Perdeu a sua vigência, perdeu a sua validade, a partir de 19/7. Mas, dentre 22 de março e 19/7, ela previu o quê? O empregador, ele poderia, a critério dele, determinar que o seu empregado fosse realizar o teletrabalho, bastando que comunicasse com 48 horas de antecedência, dispensando registro em contratos de trabalho e podendo ser, inclusive, para aprendizes e estagiários. Quando a gente fala na queda da MP 927, a cautela que eu trago aqui para prevenção de riscos, para inclusive a prevenção de risco, um dos pilares do programa de compliance, é que, a partir daí, da perda da vigência da MP 927, qual é a cautela, qual é o cuidado que a gente tem que ter com o teletrabalho? A principal medida que tem que tomar é porque a CLT dispõe que o trabalho presencial para o telepresencial é só por meio de um acordo bilateral, ou seja, não basta só o patrão determinar, o empregado ele tem que concordar. Então, qual é a orientação? Elaborar um termo aditivo ao contrato de trabalho, prevendo e regulamentando o teletrabalho. Por quê? Porque o teletrabalho já está implementado em muitas rotinas de trabalho. Então, a partir de 19 de julho, realizar esse acordo bilateral. Então, a MP trazia estagiários e aprendizes, não foi que eu falei? A partir da queda da MP, surgiu a portaria 18775, 7 de agosto. O que ela previu? Ela previu que as atividades teóricas e práticas dos aprendizes pode ser à distância. Pode ser à distância. Outra norma desse período de pandemia. Outro ponto que a gente tem da MP 927 é a respeito das férias, que merece cautela, que merece uma análise do risco. Por quê? Se não realizada, se não concedidas as férias da maneira adequada, isso enseja o quê? O pagamento em dobro das férias. Então, isso tem um risco financeiro grande para a empresa. Por quê? A MP 927, ela previa que era possível antecipar férias com PA incompleto, antecipar período futuro de férias. A MP 927, ela previa que bastava comunicar 48 horas no início das férias.
ela trouxe regras especiais para o pagamento das férias. Ela trouxe que as férias poderiam ser pagas até o 5º dia útil subsequente ao início das férias. 1/3 de férias poderia ser pago junto com o 13º. Só que com a queda da MP, a cautela que se exige aqui é que as regras da CLT acerca de férias voltam a valer. E o que a CLT traz de regra de férias? Que as férias individuais apenas com PA, período aquisitivo completo. Não se pode antecipar mais as férias. Outro ponto é que o aviso de férias ele deve ser 30 dias antes. Outro ponto é a respeito da data do pagamento das férias. Por quê? Com a CLT, a regra geral é que as férias devem ser pagas até 2 dias antes do início. Então, se a gente observa hoje a regra da MP 927, que já está ultrapassada, que já caducou, isso gera o pagamento em dobro das férias. Das férias também é importante falar aqui sobre as férias coletivas. Por quê? Porque a MP 927 havia previsto lá atrás, até 19/7, que as férias coletivas você não precisava comunicar ao Ministério do Trabalho nem ao sindicato. Agora, na CLT, voltam as regras gerais e precisa comunicar, o sindicato precisa comunicar, o Ministério, né, da Economia agora, precisa colocar aviso no local de trabalho com um mínimo de 15 dias de antecedência. Então, o que é isso? A MP teve a sua vigência ali desses 120 dias, perdeu a sua vigência e o que acontece? Voltam a valer as regras gerais. Nesse caso aqui, previstas na CLT. Tá? Outro ponto da MP 927 é a respeito do banco de horas, de acordo de compensação de jornada. Por quê? A MP 927, ela trouxe a possibilidade de se realizar um acordo de compensação de jornada para se compensar individualmente, um acordo individual, para se compensar em até 18 meses após o encerramento da calamidade pública. Podia fazer esse acordo, tá? A partir de 19/7, a MP caiu e a partir daí a gente tem duas correntes. A primeira corrente, ela entende que a partir do dia 19/7, as horas não podem mais ser depositadas nesse banco de horas, o banco de horas da MP 927. E que, a partir de 20/7, as horas devem ser feito um novo acordo de compensação, nos termos da CLT, as normas da CLT, para reger esse Instituto de Compensação de Horas e de Banco de Horas. Então, essa é a primeira posição. A gente tem a segunda posição, que traz a ideia de ato jurídico perfeito. Olha só, eu realizei o meu acordo de compensação de jornada dentro do prazo, dentro da vigência da MP 927. Então, eu posso continuar usando ele até ao que está previsto ali no meu contrato amparado pela 927. Quando a gente traz essas duas posições, tem os defensores das duas, né? Mas qual que é a que gera menos risco para a empresa? Por quê? Se eu adoto a segunda posição de ato jurídico perfeito e o magistrado, o julgador, ele entende pela outra corrente, o que ele vai considerar? Ele vai considerar que as horas extras depositadas naquele banco, devam ser pagas como horas extras. E isso gera um ônus alto para a empresa, né? Então, a posição que gera o menor risco aqui é essa primeira posição, que fala que a partir do dia 20/7, vamos fazer então, caso seja do interesse da empresa, um novo acordo de compensação de jornada e as novas horas serão depositadas nele. Tudo bem, as horas já
depositadas na vigência da MP 927, ou seja, de 22 de março a 19 de julho, vão poder ser compensadas dentro do prazo ali previsto. Mas, quando a gente fala a partir do 20 de 7, a gente usa as regras da CLT. Quais são as regras da CLT? A CLT está em 3 modalidades de compensação de jornada depois da reforma trabalhista. E quais são elas? A compensação de jornada, banco de horas por negociação coletiva, podendo ser compensadas até 12 meses. A gente tem a segunda modalidade, que é por acordo individual escrito entre empregado e empregador por até 6 meses. E a gente tem a terceira, que é o acordo individual tácito, em que pode compensar até dentro daquele mês. Então, esse é outro ponto que cabe uma análise de risco para buscar prevenir, mitigar e reduzir esses riscos trabalhistas das normas de tempo de pandemia. Na MP 927 também tem a previsão dos exames, os exames médicos ocupacionais. E o que fala a MP 927? A MP 927 suspendeu a obrigatoriedade dos exames médicos ocupacionais, exceto os demissionais. Os demissionais serão dispensados se tiver outro exame em menos de 180 dias. A MP falou, depois da pandemia, você tem 60 dias para realizar esses exames. E agora, com a queda da MP 927, como é que fica a situação dos exames? A regra geral é que voltam a valer as regras anteriores, né? As regras sem ser especiais da pandemia criadas pela 927, as regras gerais, as regras de antes. Voltam os prazos anteriores. Então, acabou a suspensão de exames, os exames têm que voltar a serem feitos. Mas aqui eu chamo a atenção para um ponto. A gente precisa, as empresas precisam se organizar. Elas precisam de organização para cumprir, ainda mais dependendo do porte da empresa, dependendo do porte, precisa dessa organização e o bom senso. Outro ponto que é importante trazer a respeito da pandemia aqui é a portaria conjunta número 20. Ao tratar de compliance e puxar para esse momento, a gente tem que a portaria conjunto número 20, a gente pode dar um exemplo de que a portaria conjunto número 20 é um exemplo do primeiro pilar de um programa de compliance. Qual que é o primeiro pilar? O apoio da alta gestão. Por quê? Porque a portaria conjunta número 20, ela traz medidas de prevenção, medidas de controle, medidas de mitigação da Covid-19 nos ambientes de trabalho. Então, o que o apoio da alta gestão, que é o primeiro pilar de compliance, tem a ver com a portaria conjunta número 20? Porque o chefe, o gestor, ele tem que dar exemplos de boa conduta, ele tem que dar treinamento, orientar, prezar pelas boas práticas, pelas condutas éticas. Isso é extremamente importante para se ter um programa de compliance efetivo. De fato, é o primeiro pilar do programa de compliance. E aqui, o gestor, por exemplo, ele deve dar instruções de higiene das mãos, instruções de higiene, de etiqueta respiratória, instruções da forma de contágio, dos sinais, dos sintomas, dos diálogos de segurança. O que o gestor pode demonstrar também? Utilizar máscara, respeitar o distanciamento, fornecer as máscaras, disponibilizar o álcool em gel em ambiente de trabalho. Então, o exemplo vem de cima. É muito importante para que se crie essa cultura organizacional proposta, né, e buscada pelo compliance, que a gente tenha o apoio da alta gestão. Outro ponto aqui importante trazer é a respeito da portaria 16655. Por quê? Porque, mudando de assunto, né, a portaria 655 traz a possibilidade de recontratação
em menos de 90 dias, sem que isso se presume como fraude. Desde que mantidos os termos do contrato anterior. Você não vai reduzir o salário. Você contratando com o mesmo salário, isso aqui para fins administrativos, para fins de fiscalização, é uma portaria que se destina aos fiscais, né, do trabalho, que não vai se presumir como fraudulenta essa recontratação, porque acaba que muitos empregadores mandaram embora assim no desespero e de repente tiveram que recontratar ou gostariam de recontratar ou viram que a situação não era aquilo que se imaginava. Porque antes dessa portaria existia uma outra portaria de 1992 e essa portaria previa que presumia fraude essa contratação. Para quê? Para se evitar essa fraude, essa burla, principalmente quando a gente fala do FGTS. E vai mandar embora, ele saca o FGTS e volta. Essa era a finalidade da norma. Mas o governo, em busca da manutenção e da preservação dos empregos, orientou que os seus fiscais do trabalho, do Ministério da Economia, que eles não presumam como fraudulenta essa recontratação, mantidos os mesmos termos. Atenção, por quê? Porque se tiver que alterar os termos, é necessária uma negociação coletiva, tá? Que mais que a gente tem na pandemia para finalizar, para a gente não se estender muito? Da MP 936, que foi convertida na Lei 14.020, regulamentada pelo Decreto 10.422. A gente tem também a Portaria 10.486, que trata de quê? Essas normas tratam da redução da jornada e do salário e da suspensão do contrato de trabalho. Aqui, eu acho que é extremamente importante chamar a atenção para a empresa estar em compliance, estar em conformidade, estar de acordo com o que determinam essas normas, o que é preciso? Primeira coisa, você não vai pedir para o seu empregado, determinar a suspensão do seu empregado e pedir que ele continue trabalhando. Não, não pode, tá? Isso é fraude, isso não pode. Por quê? Ele não deve estar trabalhando. A suspensão é zero atividade laborativa, zero, tá? Na redução, a mesma coisa. Você não vai reduzir a jornada e determinar que seu empregado cumpra a jornada normal e ganhe o benefício do governo e ganhe o salário. Não. Aqui, está em compliance, a gente tem que ter em consideração a ética, a boa-fé e levar em consideração, inclusive, o momento em que vivemos. Verdade? Então, não continuar trabalhando, isso é fraude, isso é errado. Quando suspende, de fato, um contrato de trabalho, o que o empregador ele precisa fazer? Ele precisa informar o Ministério da Economia em 10 dias, e informar o sindicato em 10 dias, da categoria profissional, o sindicato dos empregados em 10 dias, tá? Informar o Ministério da Economia e informar o sindicato. Além disso, o que ele precisa? Ele precisa que esse acordo com o empregado, que esse acordo ele seja feito 2 dias antes do início da suspensão. A mesma coisa para redução, tá? De jornada e salário. Você vai comunicar ao Ministério da Economia, você vai comunicar ao sindicato e você vai elaborar esse contrato 2 dias antes. Quando a gente fala de suspensão e de redução, o que é importante as empresas ponderarem? Olha, eu quero suspender o contrato de trabalho do meu empregado na pandemia, porque eu estou com as atividades paralisadas ou drasticamente reduzidas. Mas a empresa ela tem que ter em mente que tanto a MP quanto a lei, a 14.020, elas trazem a figura da instabilidade, da garantia provisória do emprego. O empresário, o empregador, ele tem que ter em mente o seguinte: será que após o período de suspensão ou após o período de redução, eu tenho condições de manter este empregado aqui? Porque estabilidade por exemplo, a gente fica 60 dias suspenso,
você tem 60 dias após a suspensão de estabilidade. É pelo período de suspensão e redução, você tem um período equivalente quando você retorna de estabilidade. Senão, você paga uma indenização ao empregado, em regra, tá? Por quê? Pedido de demissão e justa causa pode e não paga a estabilidade. Quando a gente fala de estabilidade, é importante essa questão do pedido de demissão e da justa causa. Surge uma discussão aqui. Quando a MP 936, lá atrás, trouxe essa figura, da MP constou que dispensa a pedido ou justa causa. Essa redação da 936 deu uma divergência de interpretação, no sentido de que a primeira corrente falou o seguinte: olha, dispensa a pedido, aqui eu posso colocar o pedido de demissão e aqui eu posso colocar a rescisão por acordo, aquela prevista na CLT. Gerou essa discussão. Outros não, outros defendem que não, é apenas pedido de demissão e justa causa. Então, a gente tem aqui essas duas posições, principalmente quando a gente estava lá no período de vigência da MP 936. Com a conversão da MP 936 na Lei 14.020, a Lei 14.020 ela já teve um cuidado um pouco maior. A Lei 14.020 ela trouxe que a estabilidade não se aplica em caso de pedido de demissão ou dispensa por justa causa. Então, aqui, parece que com a nova interpretação, né, a nova redação da Lei 14.020, a gente não abriu margem, a gente não abriu essa possibilidade para o acordo, a rescisão por acordo, ser incluída aqui. Mas, de qualquer forma, ainda existem as duas posições. Tá? Quando a gente fala na Lei 14.020, que a MP 936 foi convertida na 14.020, a gente tem que ter atenção também com outro ponto para a prevenção de riscos. A gente tem que levar em consideração que a Lei 14.020 ela alterou o valor para celebração desses acordos, porque lá na MP 936 era previsto que para você reduzir por acordo individual, você podia reduzir desde que o salário do empregado fosse até 3 salários mínimos. Aqui, na 14.020, com essa nova redação, o que trouxe? Que empresas com receita bruta em 2019 superior a 4.800.000, elas só podem fazer acordo individual para até 2 salários mínimos, ou para hipersuficiente, exceto 25%, e exceto se ela complementar o valor, no caso das outras hipóteses, que é 50%, 70% e suspensão. Por quê? A redução a gente pode fazer 25%, 50%, 70%. Reduz jornada, proporcionalmente reduz o salário e o empregado recebe esse benefício do governo, tá? Para complementar. À medida que vai aumentando o salário, vai reduzindo, vai tendo uma perda salarial e de vencimento do empregado. A suspensão, aí o que acontece? A MP 936, ela previa 90 dias de redução e 60 dias de suspensão. Veio a Lei 14.020, prevendo que poderia haver essa prorrogação. Passou-se a permitir, com o decreto 10.422, a prorrogação tanto da suspensão quanto da redução, de modo que a suspensão poderia ser prorrogada por mais 60 dias, de forma a totalizar uma suspensão do contrato de trabalho de 120 dias, tá? Enquanto a redução foi permitida aumentar 30 dias, de forma também a totalizar 120 dias. Cumulando as duas medidas, cumulando redução e cumulando suspensão, também 120 dias as duas medidas. Tá? Somando o período de MP 936, somando o período de 14.020 e decreto 10.422.
Tá? Então, para fechar e para a gente finalizar aqui de forma breve, porque de forma bem resumida, eu quero trazer outro pilar do programa de compliance que deve sim ser observado nesse período de pandemia. Qual que é? São as estratégias de monitoramento contínuo. A empresa tem que estar em constante atualização, estar em constante treinamento, estar com um monitoramento contínuo para estar sempre em compliance, em cumprimento das obrigações e para criar essa cultura organizacional. Esse também é mais um dos pilares do programa de compliance, tá? Então, o nosso tempo foi curto, eu tentei ser o mais breve, o mais objetiva possível. Espero que tenham gostado e estou à disposição para, se tiverem dúvidas, podem mandar aqui no chat. Podem também entrar em contato comigo no Instagram depois, que é @professora Marcela Bastos, com 2 L's. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada mais uma vez. E eu volto a palavra para a Fernanda. Obrigada. Obrigada, Marcela. Realmente, né, direito do trabalho, a gente passou aí períodos bem difíceis no início da pandemia, com esse volume muito grande de alterações legislativas, medida provisória, prorroga, não prorroga, suspende contrato, não suspende, né? Então, assim, a gente vive um ambiente de incerteza muito grande. E a utilização do compliance é muito importante. Eu acho que as empresas que já vinham com o programa implementado, elas em alguma medida conseguiram lidar melhor com essa situação, né? São empresas que se conhecem. Quando você fala da análise de risco, por exemplo, a empresa que já fez uma análise de risco, ela tem muito mais condição de mensurar o impacto das decisões que ela precisa tomar no escuro, como você bem colocou, e ter um impacto menor com essas decisões, ainda que lá na frente o judiciário trabalhista não respalde essas decisões, né? Então, é de extrema importância a gente ver que o compliance ele valoriza muito a empresa, ele otimiza a gestão empresarial, e nesse momento que é de tanta incerteza, uma novidade, né? Nós nunca havíamos passado por nada parecido, as empresas que tinham o programa implementado, em alguma medida, se saíram melhor, né? Nós vamos dar aqui continuidade, então, com a palestra agora, a fala da doutora Letícia, né? Doutora Letícia Cardoso Nieto, que vai falar para nós a respeito do compliance para pequenas e médias empresas. Doutora Letícia é advogada, graduada pela Universidade São Judas Tadeu, pós-graduanda em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário pelo Centro Universitário Estácio de Sá, e também é membro da nossa comissão. Doutora Letícia vai trazer um tema muito interessante. Existe um preconceito muito grande com relação à utilização do compliance pelas pequenas e médias empresas, e a gente precisa desmistificar essa impossibilidade do compliance para esses atores econômicos tão importantes no Brasil. Doutora Letícia, a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigada, doutora Fernanda. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui esta noite. E como a doutora Fernanda bem adiantou, vou estar falando sobre o compliance trabalhista direcionado para as pequenas e médias empresas. Sim, existe um preconceito para o compliance direcionado para essas empresas de pequeno porte, porém, é um grande mito. E a gente precisa realmente desmistificar essa ideia de que o compliance só serve para multinacionais, só serve para grandes empresas, e isto não é verdade. Bom, eu começaria a minha fala conceituando o compliance trabalhista, porém já foi muito bem falado pela doutora Marcela. Em outras palavras, o compliance, ele visa, né, tem o objetivo de levar a empresa, de conduzir a empresa para a atuação em conjunta com as leis e também a prevenção de sanções para coibir atividades e condutas ilícitas dos seus empregados e também dos seus parceiros, fornecedores. Bom, como eu disse, é um mito que as pequenas empresas
e médias não podem, não é viável o programa de compliance. Porém, é uma grande mentira, porque agir em conformidade, com integridade e honestidade, primeiramente é cabível para todas as pessoas, é necessário para todas as pessoas, e muito importante que o pequeno empresário tenha esses valores, exalte esses valores de decência e de probidade para os seus colaboradores e também para os seus fornecedores e parceiros trabalhistas. O pequeno empresário e o médio empresário, aquele que também está começando o seu empreendimento agora, ele tem que eliminar a ideia de lucro a qualquer custo, né? Porque na área trabalhista, especialmente, nós lidamos com pessoas, trabalhadores hipossuficientes. Então, a ideia de lucro deve existir. Obviamente, a pessoa ela cria uma empresa pelo lucro, porém, não é a primeira ideia que tem que se vir à cabeça. E a pequena e média empresa, acredito que o sonho da pequena e média empresa é se tornar uma grande empresa. Então, ela tem que ter esses valores bem estabelecidos dentro do seu ambiente de trabalho, certo? É importante eu dizer aqui para vocês também que ter integridade, ter ética, é um compromisso que o pequeno empresário, ele assume com ele mesmo, com seus colaboradores e com a própria comunidade, né? No direito empresarial, nós estudamos que existe a função social da empresa. Então, um exemplo, aquele pequeno comércio dentro de um bairro, geralmente composto por familiares, ele geralmente tem 1 ou 2 empregados ali dentro. E o que acontece ali dentro daquela pequena empresa, daquele pequeno comércio, é repercutido na sua comunidade, na comunidade ali ao redor. Então, é muito importante que o pequeno empresário assuma esse compromisso. Então, o compliance trabalhista não é somente direcionado para grandes empresas, até por ser a base do compliance é a ética, a integridade. Isso tem que estar dentro de qualquer organização e de qualquer pessoa, né? Vamos lá. Trouxe alguns dados aqui para vocês. Segundo dados do Sebrae, as micro e pequenas empresas responderam por 27% do PIB nacional no primeiro trimestre de 2019. Portanto, é óbvio que essas pequenas empresas têm um papel fundamental na geração de empregos. Por outro lado, o CNJ contabilizou no ano passado que os tribunais trabalhistas receberam aproximadamente 2.900.000 novos processos. Então, imaginem vocês quantos desses processos foram ajuizados em face de uma pequena e de uma média empresa. Então, o principal, vamos dizer assim, objetivo do compliance trabalhista é reduzir o passivo, é reduzir os custos. E o passivo trabalhista para uma pequena empresa é uma questão fundamental de ser observado, né? Geralmente, o passivo, dependendo do passivo que a empresa tem, isso pode acabar com ela, a empresa pode vir à falência. Então, o compliance trabalhista ele é muito importante nesse sentido, reduzir o passivo trabalhista. Eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês, pergunto para vocês, por que os bons funcionários pedem demissão? Por alguns motivos muito comuns em pequenas e médias empresas. Porque o empregador não faz uso de um bom programa de compliance. Não tem um bom profissional para direcionar esse programa de compliance para a empresa. Então, alguns exemplos. A falta de reconhecimento do trabalhador, salários ruins, uma má gestão no ambiente de trabalho e algo, infelizmente, muito recorrente, o assédio moral e o assédio sexual, que, infelizmente, acontece em algumas organizações, algumas pequenas empresas. Se a empresa fizesse uso de um bom programa de compliance, isso, não posso dizer, a gente não pode dar a certeza que seria excluído, porém, seria com certeza mitigado, reduzido os riscos de acontecer isso dentro daquela pequena empresa. Coloquei aqui para vocês, trouxe para vocês algumas medidas
que a pequena e média empresa pode e deve utilizar dentro da sua empresa. E essas medidas, obviamente, elas não vão ser pensadas pelo pequeno empresário. Isso é um trabalho do profissional de compliance que vai oferecer, né, os argumentos que você, advogado, vai utilizar para o seu cliente para que ele consiga enxergar a importância do compliance trabalhista para o seu empreendimento. Então, vamos lá. Uma das medidas, primeira medida essencial, isso numa pequena, média, grande empresa, o comprometimento do sócio e dos responsáveis pelaquela empresa. O comprometimento deve existir, deve ser praticado, deve ser evidenciado aos seus colaboradores, certo? E é muito importante que o pequeno empresário esteja comprometido com a sua organização e com os valores que ele tem para produzir ali, para deixar evidenciado. Então, isso é a base, o comprometimento, como a doutora Marcela disse, é mostrar, né, é o pilar do exemplo vir de cima. O empregado vai ver o líder dele, o gestor dele, e ele vai, obviamente, tentar se espelhar naquele comprometimento. Uma outra medida que é essencial é analisar os eventos que podem ser considerados riscos àquele empreendimento. Isso é uma obrigação do profissional de compliance realizar para pequena e média empresa, certo? Um instrumento muito importante dentro do compliance trabalhista, do programa de compliance, é o código de conduta. Obviamente, o advogado, o profissional de compliance, que, por exemplo, já tiver elaborado um código de conduta para uma multinacional, vamos dizer assim, obviamente que ele não vai usar aquele documento para uma pequena, média empresa, mas é possível, é viável adaptar este documento para a realidade daquela pequena empresa, certo? Então, o código de conduta é um instrumento muito famoso no programa de compliance e ele é, sim, um importante instrumento até mesmo para pequena e média empresa. O código de conduta é onde a empresa vai deixar claro as posturas que ela aceita ou não tolera no ambiente de trabalho. Esse instrumento é muito importante, por exemplo, num processo trabalhista, a empresa, a reclamada, né, a parte reclamada, demonstrar para o juiz que ela deu publicidade aos empregados daquele código de conduta e pode ser que a condenação exista, só que pela empresa ter demonstrado a boa utilização do código de conduta, essa condenação pode ser reduzida, né? O juiz ele pode verificar a boa fé da empresa ao implantar um código de conduta, obviamente que tem que ser eficaz, né? Não adianta colocar um documento lá, dar publicidade e ninguém utilizar. Então, é muito importante o código de conduta, até mesmo para pequena e média empresa. Um outro canal também muito utilizado, no instrumento muito utilizado no compliance, é o canal de denúncias. O canal de denúncia, ele serve para que o empregado tenha voz e saiba que aquela denúncia que ele fez vai ser apurada. Obviamente, a denúncia tem que ser anônima, né? O empregador tem que se comprometer a aquela denúncia ser anônima para que o empregado esteja à vontade de denunciar o que está acontecendo, o que está incomodando ele no ambiente laboral, certo? Uma outra medida que é possível dentro da pequena e média empresa é a boa comunicação e a prática de treinamentos para que todos os empregados, colaboradores tenham conhecimento do programa de compliance e, obviamente, para que ele passe a ser cultura, né? Faça parte da cultura da empresa. Então, essa medida é muito possível. Eu gostaria que vocês tentassem enxergar essas medidas dentro da pequena e média empresa. É uma medida simples, né? E que com um bom profissional de compliance, ela pode ser completamente viável para a pequena e média empresa, certo? Uma última medida aqui, lógico que são muitas, mas eu estou tentando apontar as principais, é que a empresa, que o profissional de compliance, ele apure quem são os fornecedores, quem são os parceiros do seu pequeno e médio empreendimento. Isso é muito importante para que se evite as parcerias ruins e que, obviamente, abale a imagem e reputação daquela empresa que está simplesmente começando, né? Então, é muito importante observar as parcerias que o pequeno e médio empresário faz. Agora, um ponto muito importante para colocar aqui são as vantagens do compliance trabalhista para pequenas e médias empresas.
são algumas vantagens que você, advogado, você, profissional de compliance, tem que levar para o seu cliente. São os argumentos, são os melhores argumentos que você vai levar ao seu cliente e vai argumentar para que ele veja o quanto que o compliance trabalhista é um investimento muito importante para aquele empreendimento dele. Então, vamos lá. As vantagens. Primeira vantagem. O contato entre os donos e os empregados é muito mais próximo e direto. Isso vai permitir uma maior efetividade na implementação. E uma outra vantagem também, ligada a essa primeira, é que os empresários, como eu disse para vocês no início, geralmente as pequenas e médias empresas são compostas por familiares, né? Os seus donos e gestores são ali familiares. Então, quer dizer que ele trabalha ali muito próximo, né? Ele atua na produção. E isso permite para ele ter maior conhecimento das dores dos seus colaboradores e também, se ele já tem um programa de compliance implantado no seu negócio, ele vai conseguir perceber o comprometimento dos seus trabalhadores e ele vai, como ele está ali trabalhando na produção, ele vai conseguir muito mais dar o exemplo para os seus colaboradores. Vamos imaginar o compliance trabalhista dentro de uma grande empresa, de uma multinacional. Essa multinacional, ela tem diversos departamentos, diversos setores, diversos gerentes de compliance para cada área que ela oferece. Então, é um pouco mais difícil do líder dar o exemplo. Isso é uma vantagem da pequena e média empresa. Ela está ali, trabalhando na produção, ao lado do seu colaborador. Então, é uma grande vantagem para que o compliance trabalhista seja eficaz naquele negócio. Uma última vantagem, claro, não é a última, existem muitas vantagens, estou tentando elencar aqui as principais, a possibilidade de que essas pequenas e médias empresas atraiam parceiros que estejam preocupados com a integridade, certo? E uma outra vantagem também é que, se a empresa sofrer uma sanção e fizer o uso do compliance trabalhista, comprovar o uso eficaz do compliance, essa sanção, essa penalidade pode ser reduzida, certo? Então, aqui, vantagens muito importantes, argumentos que você, profissional, precisa utilizar para o seu cliente. E, para citar algumas, né, para sintetizar, na verdade, o compliance trabalhista na pequena e média empresa, ele vai levar a profissionalização do seu negócio, né, que está ali, muitas vezes, iniciando. Ele vai permitir um ambiente de trabalho mais sadio e ético. Consequentemente, o trabalhador vai se sentir valorizado, né? Ele vai se sentir importante para aquela empresa. E isso consequentemente, aumenta a produtividade do trabalhador. O trabalhador que se sente importante, que se sente valorizado, ele trabalha feliz, ele trabalha, né, com uma maior disposição, certo? Obviamente, a vantagem muito importante também, como eu falei, é a redução da judicialização, certo? A redução do passivo trabalhista. E isso, com certeza, vai demonstrar uma maior credibilidade, vai agregar valor ao negócio do pequeno, médio empresário, certo? Então, aqui trouxe algumas vantagens que vocês, profissionais do compliance, têm que utilizar como argumento para o pequeno e médio empresa. Para quê? Para argumentar para ele que o investimento é válido, que ele vai fazer um investimento onde ele vai estar, né, investindo em algo que vai ser viável, que vai dar resultados para ele, certo? E aqui, já finalizando, eu trouxe um trecho de um guia elaborado pela Sociedade de Compliance e Ética Corporativa. É um guia que ele é direcionado especialmente para empresas com orçamentos reduzidos. E eu vou ler aqui esse trecho para vocês. Qualquer pessoa com experiência empresarial e honestidade sabe que qualquer operação comercial pode ser gerenciada de maneira eficiente ou ineficiente. A conformidade não é diferente. Você pode implementar um programa de compliance eficaz com um pequeno investimento se você souber o que está fazendo. Então, o meu maior objetivo, né, nesses poucos minutos que eu tive, foi mostrar para você
profissional, advogado, né, que está pensando em advogar em outra área, né, ou para você, estudante que está assistindo e está interessado num tema para o TCC, num tema atual para um TCC, pensando na área que você vai seguir quando terminar a faculdade, explore o compliance, estude o compliance. O compliance, ele tem muitas áreas, aborda muitas áreas, e se você se dedicar ao seu trabalho, você pode ser um excelente profissional de compliance, né? Mostrar para o seu cliente que você sabe o que você está fazendo e que o investimento que ele vai fazer no programa de compliance vai ser um investimento que não tem preço, tem valor, que vai ser um ótimo investimento para aquele pequeno empreendimento dele. Então, use e abuse da sua dedicação, explore o compliance se você tiver interesse. É uma área muito interessante e muito abrangente para você, advogado e estudante. Aqui, para finalizar mesmo, eu trouxe uma frase para servir de motivação e de incentivo, né? A frase do Les Brown, que é um palestrante motivacional americano. Vamos lá, muitos de nós não estamos vivendo os nossos sonhos, porque nós estamos vivendo os nossos medos. Então, você, advogado, você também é um empreendedor, né? Você tem o seu escritório, né, é um negócio que ele pode crescer ainda mais. Então, use o compliance, estude o compliance não só para a sua clientela, para os seus clientes, mas também para você. E sonhe grande, sonhe em alto, mas além de sonhar, trabalhe e estude para transformar o seu sonho em realidade. Muito obrigada a todos por estarem aqui às 8 horas da noite. Agradeço e boa noite. Passo a palavra para a doutora Fernanda. Que fala maravilhosa, né, pessoal? Além de muito conteúdo, inspiradora também. Muito bacana. Obrigada. A doutora Letícia fez algumas colocações assim que eu gostaria muito de trazer alguns comentários a respeito, né? Já que a gente encerrou a última palestra, nós vamos passar agora para a parte das perguntas. Eu acho que a gente precisa ter em mente que um programa de compliance precisa ser efetivo, né? E nós não podemos encarar o compliance como a solução para todos os males. Quando nós começamos a estudar o assunto, quando a gente se depara com o compliance, você lê os livros, assiste as palestras, faz os cursos, você tem uma sensação de que o compliance é a solução para tudo. E a gente precisa entender que existe um compliance de papel, que grande parte das grandes companhias que estiveram envolvidas, grande parte não, todas as companhias que estiveram envolvidas num passado recente, em problemas sérios no Brasil, todas elas tinham programas de compliance, mas programas de compliance que não eram efetivos, que foram construídos ali para atender interesses específicos e principalmente para oferir as benesses da legislação, né, da 2.846. E a doutora Letícia coloca muito bem essa questão da efetividade. O compliance é um caminho maravilhoso, mas ele é um caminho maravilhoso se ele for efetivo. E se você não sabe o que é um programa de compliance efetivo, né, você tem que ir lá conhecer o decreto 8420, que vai trazer para a gente quais são os requisitos e os critérios para que você considere um programa de compliance efetivo, né? Letícia falou também da questão do porte do programa de compliance aí para as micro e pequenas empresas. Uma colocação também maravilhosa, né? A gente realmente precisa tirar de mente que é algo caro, que é algo difícil e impossível de ser implementado. Micro e pequenas empresas têm um mercado gigantesco à sua frente, elas têm um potencial e elas têm muito mercado para trazer para si, e o compliance certamente vai ajudar, inclusive porque as grandes empresas, as multinacionais, elas, né, estando no Brasil e tendo seus programas de compliance, elas vão buscar parceiros de negócio que tenham também programas. Letícia pontuou isso muito bem. Então, assim, gente, é uma ferramenta extremamente poderosa também para essas empresas, né? E ela falou muito aqui da questão da gestão de pessoas, ela foi, né, perfeita também nessa fala, e a gente lembra o exemplo que foi noticiado ontem, né? Mais uma vez nós tivemos um grande hipermercado envolvido em um problema seríssimo que passa aí pela gestão de pessoas, né? Então, nós precisamos muito dessa ferramenta. E assim, né,
Brilhou também quando fala da questão de que é um campo muito grande, tem um universo gigantesco de atuação para nós, profissionais da área jurídica, para o advogado. Né? Compliance não é exclusivo para advogados. Nós temos profissionais de várias áreas atuando com compliance, mas o advogado ele tem uma melhor possibilidade de colocação nesse mercado, justamente porque a gente está falando de uma ferramenta que vai buscar conformidade com legislação em especial. E aí não tem profissional que saiba fazer isso tão bem quanto advogado, né? Então, assim, foi uma fala muito bacana e muito inspiradora, né? Obrigada, Fernanda. E a gente também, vou pontuar aqui, já que eu estou tomando espaço dela em alguma medida, né? Trazendo algumas considerações. Ela fala também da questão do compliance para escritórios de advocacia, isso também tem se mostrado extremamente importante. Eu no escritório, vou dar aqui um depoimento meu, eu no escritório presto serviço para escritórios de fora e recentemente eu fui contactada por um escritório que me enviou um questionário de due diligence de terceiros, porque o escritório tem compliance e ele está buscando o escritório parceiro que também tenha. Né? Então, isso é muito legal. A gente está vivendo uma realidade que não pode ser ignorada. A gente aqui, às vezes, está um pouco fora do que está acontecendo nos grandes centros, mas compliance não é para ser ignorado. Tá? Precisa ser estudado. E, assim, parabéns, Letícia, sua fala foi ótima. Pessoal, temos perguntas, eu vou passar agora para o doutor Gessé para responder eventuais perguntas, senão a gente pode voltar e continuar discutindo compliance, né? Gessé? Podemos sim. Até agora o pessoal acho que não enviou perguntas aqui, mas temos aqui diversas perguntas aqui, está chegando perguntas do pessoal também. Aqui, a doutora Lívia está perguntando aqui para o palestrante doutor André se ele poderia citar os maiores riscos do tratamento indevido do uso de dados. Seu som está desabilitado, André. Enquanto isso, doutora Lívia, que é membro da nossa comissão, né? Está aproveitando aí a oportunidade para sugar um pouquinho de conhecimento da André. Bacana. Exatamente. André? Bem, de qualquer forma, eu acho que o André teve um probleminha aqui com a utilização aqui do sistema. Mas eu acho que a gente tem um material muito interessante, uma área muito ampla. Recentemente, a gente teve decisões, aí nós já temos decisões dos tribunais, eu tenho acompanhado um pouco de perto, as decisões dos tribunais que levam em consideração a utilização do compliance como, inclusive, uma diminuição de sanções para as empresas. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Então, eu tinha um problema com o áudio aqui. Eu já tinha sido notificado pela ferramenta, mas como sumiu aqui a questão do microfone, eu imaginei que tinha resolvido. Mas tá ótimo então, que bom. Posso responder então a pergunta da doutora Lívia? Por favor, André. Perfeito. Palestrante André, poderia citar os maiores riscos do tratamento indevido do uso de dados? Muito excelente pergunta, viu, doutora Lívia? O que acontece? Hoje nós estamos num cenário de que a LGPD ainda não está vigente, né? Mas nós já temos toda uma questão, né, de proteção até da própria dignidade da pessoa humana, que possibilita uma eventual reparação pelo prejuízo causado aí por um vazamento, né, um dado de saúde que pode ser vazado e utilizado por um terceiro, né, utilização de nome alheio, até tem todo o risco envolvido. Mas, realmente, com a ascensão da LGPD, a implicação vai ser muito maior, porque nós teremos uma tratativa específica, né? Considerando aqui que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está habilitada na lei a impor as sanções administrativas, né? E aí nós podemos considerar a multa
de até 2% do faturamento, podem chegar até 50 milhões por incidente. Nós teríamos também a possibilidade de impedimento de determinada organização, determinado controlador para o tratamento de dados, né? Poderá ser tornado público, inclusive, esse incidente, o que isso gera um efeito muito negativo na imagem, né, de quem deixou vazar, de quem cometeu o incidente, por isso é necessário um background. E como as sanções estão previstas só para agosto de 2021, conforme o projeto de lei que foi aprovado recentemente, nada impede também, né, pautado na LGPD, caso ela venha entrar em vigor logo agora ou em maio, que nós tenhamos, inclusive alguns tribunais já estão se adequando para isso, como o TJSP, ações, né, voltadas para os incidentes de segurança de dados, o que pode gerar aí, a necessidade de reparação, o que pode deixar sujar, de fato, o nome de quem deixou esses dados vazar, de quem possibilitou esse incidente. Então, os riscos são vários, né? Desde a perda da reputação mesmo do controlador, que é uma PJ, um próprio escritório, né? De quem está no tratamento dos dados de um determinado titular, né? Ou até multas pecuniárias de valores que vão ser atribuídos de acordo com o porte da organização, mas que são valores já bem significativos. E aí eu creio que nenhum controlador quer se tornar um case, né, já inicial de uma imputação de uma sanção pela NPD. Então é realmente pergunta muito pertinente. Eu agradeço pela pergunta e muito interessante. Essa questão é muito interessante e requer um cuidado muito grande. Tá certo? Doutor André, eu vou tomar aqui a oportunidade para te perguntar o seguinte: qual a sua visão da importância do profissional de compliance, tá, na implantação, no acompanhamento e implantação desses sistemas de proteção de dados dentro das empresas e eventuais consequências disso? Você pode esclarecer? Perfeito. Assim, de primeiro momento, já falando das consequências, eu já inicio por aí dizendo que todos esses incidentes a possibilidade de ocorrência deles poderão ser reduzidas com a delegação de profissionais que possam tratar essa questão, ou seja, profissionais, logicamente, de compliance, porque estar em conformidade com a LGPD nada mais é do que estar em compliance com a proteção de dados, né? É muito relevante, e aí, primeiramente, é necessário que se institua um comitê de privacidade, um grupo de pessoas voltados a essa tratativa, e se eleja o próprio encarregado de proteção de dados, que é o ator aí principal por fazer o intermédio, né? Pode ser um ou um grupo de pessoas, né? O ideal, assim, normalmente se intitula um encarregado, né? Para que ele faça esse intermédio. Então, ele vai fazer todo o mapeamento do risco, serão criadas políticas de privacidade de dados, e aí até a doutora Letícia mencionou o código de conduta, não que faça o papel deste, né, mas também serão documentos que terão o mesmo viés de ter as diretrizes necessárias para tratar essa questão de como são tratados os dados, qual os meios utilizados, qual é o nível de segurança da informação proposto, os termos de uso, né, que são utilizados em contrato com uma forma de contrato com os usuários, né, informando todas as questões. Os próprios contratos deverão ser todos revistos. Então, sintetizando, doutor Gessé, o compliance está absolutamente atrelado à proteção de dados, né, e requer toda a prática que nós utilizamos nos demais modelos que nós aplicamos o compliance, também deverá ser observada pela LGPD, e inclusive o Tone from the Top, né, que é a alta gestão participando efetivamente, né, contar diretamente com a alta gestão será muito relevante nesse processo, porque nós falamos no compliance, né, que o exemplo tem que vir de cima, né, muito relevante, o due diligence, né, o próprio accountability, a prestação de contas deverá ser feita, então não tem como fugir, né, a conformidade está diretamente ligada à LGPD. Eu acho que é basicamente isso, né, acho que responde aí o questionamento. Muito bom, muito bom. Doutora Marcela, não vou te deixar livre de perguntas, nem doutora Letícia, as quais eu estou preparado aqui com
algumas perguntas. Mas aí, André, eu gostaria de te agradecer, tá? Vou direcionar agora uma pergunta para a doutora Marcela, que a pergunta que eu tenho, você é estudiosa do assunto, eu gostaria que você colocasse, sendo possível, exemplos ou o que você viu aí nessa pandemia, que nós já estamos aí no quinto mês, né? De ações de compliance que evitaram perdas para essas empresas, que obviamente nós tivemos empresas que sofreram, todas as empresas, né, a maioria delas, ou a grande maioria, sofreram bastante com este cenário imprevisível, mas essas ações, o que essas ações de compliance impactaram, assim, como você visualiza numa breve exposição mesmo, só de como você visualizou as empresas. Você deve ter empresas que você conhece, que já agiam com compliance e você conseguiu visualizar com uma outra que não agia com compliance e teve maior prejuízo ou maior dificuldades em retomar ou se manter nesse momento. Bom, vamos lá. Quando a gente está com uma empresa que ela está em conformidade, ela está em compliance, ela possui os instrumentos internos, ela possui código de conduta, regulamento interno, realiza os treinamentos dos empregados. Os treinamentos são ferramentas de compliance que previnem e que reduzem passivos drasticamente. Então, um exemplo que eu trago aqui hoje de compliance é o pilar do treinamento. O treinamento, ele consegue prevenir, reduzir diversos passivos, é um exemplo. Excelente, excelente. Eu agradeço, porque às vezes para as pessoas, sobretudo fora da área, que não conhecem ou que estão definindo assim uma área de atuação, fica um pouco difícil de visualizar, mas isso é interessante. Muito obrigado. Eu vou agora direcionar uma pergunta para a doutora Letícia, que é a seguinte, na questão das pequenas e médias empresas, onde, de fato, isso é visível por mim também, existe uma resistência deles na questão de um compliance, ou isso é coisa de empresa grande e tal, mas eu gostaria que você pontuasse a ideia não só da importância do compliance, você respondesse, mas a importância de um profissional de compliance que participe do dia a dia da empresa, se isso também é importante para a microempresa, que seja óbvio, né? São sistemas diferentes, né? Uma grande empresa tem condição de ter um setor de compliance, mas eu gostaria de entender como você visualiza a presença de um profissional de compliance, ainda que não todo dia, mas dentro do dia a dia da empresa. Obrigada pela pergunta, doutor Gessé. Bom, eu visualizo que, como você mesmo disse, dentro de uma grande empresa, é muito mais comum termos um setor direcionado para o compliance, né? Para o compliance trabalhista, empresarial. Como a empresa é grande, ela possui diversos setores que atuam dentro do compliance. Agora, numa pequena, média empresa, eu consigo visualizar a atuação direta do RH, né? Do gerente. Vamos colocar uma pequena empresa. A atuação do gerente daquela empresa, né? Geralmente, até uma pequena empresa tem aquele gerente que atue, né, ali todos os dias na empresa, que esteja mais preparado para ouvir as queixas dos colaboradores, do próprio sócio, dono da empresa. Então, assim, o compliance dentro da pequena e média empresa, eu consigo enxergar a atuação de um advogado, para ele atuar todo dia dentro daquela empresa, é muito difícil. O advogado tem os seus prazos, o seu trabalho no seu escritório, então, muito provavelmente, o advogado não vai trabalhar dentro daquela empresa todo dia. Então, por isso que eu direciono a minha visão para o RH da empresa, tenha um profissional ali que passou por um treinamento do advogado para conhecer algumas regras do compliance e do próprio dono da empresa, né? Como eu disse, o dono da empresa muitas vezes trabalha ali na produção
E ele é a melhor pessoa para passar para o profissional de compliance o que está acontecendo, quais são as queixas, quais são os resultados daquele programa de compliance. Então, eu vejo assim, doutor Gessé, a atuação do RH conjunta com o dono da empresa, porque às vezes a pequena empresa não tem RH, e que as queixas, que todas as dúvidas e questões sejam direcionadas ao advogado, ao profissional de compliance, que é o maior, que é a pessoa mais habilitada, o profissional mais habilitado para resolver essas questões. Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Não, excelente, excelente. Eu acho muito importante, principalmente como advogado, como um advogado que busca entender a ideia das coisas, de como funciona, esse exemplo de pessoas que estão na área atuando. Eu acho que isso é muito importante para quem está começando, ou até mesmo para o advogado que está aí buscando novas possibilidades de mercado, entender a ideia de como funciona é indispensável. E eu acho que a explanação de todos aqui vai esclarecer muito dessa dúvida que a gente tem. Acho que todos nós temos, né? Eu vou agora agradecer mesmo a oportunidade que me foi dada de fazer essas perguntas, de estar aqui batendo uma bola com vocês. Mas quero passar agora para a doutora Fernanda, presidente da nossa comissão, para que ela faça as considerações que ela achar pertinente aí para a nossa palestra. Bacana, Gessé. Eu vou conversar aqui fazendo um questionamento para a Letícia, que é uma curiosidade minha. Quando a gente fala aí na questão da implementação do compliance, né, ela colocou a questão de você adaptar conforme ao porte da empresa, e a gente menciona também, muito comumente, quando se debate com a necessidade de implantação do programa em empresas menores, com o fatiamento do programa, né? Não é o ideal, mas muitas vezes a gente vai implementando o programa por etapas. Então, olha, né, de repente, primeiro vamos fazer só o código de conduta, ou tem empresas que procuram e querem implementar um canal de denúncias, porque o canal de denúncia, né, tem um poder muito grande de identificação de fraudes e até de mitigar prejuízos para a empresa. Então, é possível que a gente trabalhe dessa forma. E eu queria perguntar para a Letícia, né, assim, se ela fosse hoje questionada por um cliente a respeito da possibilidade de fatiamento do programa, por onde ela começaria a implementação? Se a empresa ainda não tem nada, qual das ferramentas ela acha que deveria ser utilizada em um primeiro momento e por quê? Obrigada, doutora Fernanda. Então, a minha visão, se fosse responder esse questionamento de um cliente, primeiramente, eu ia começar com o instrumento de análise do que está acontecendo dentro daquela empresa, para poder enxergar quais são os riscos que aquele empreendimento está exposto e, dependendo do que o cliente me trouxesse, eu tentaria verificar principalmente o instrumento do canal de denúncias e o código de conduta. Às vezes, como você bem disse, o fatiamento do compliance, né, dos instrumentos, é importante, porque nem sempre a empresa precisa de um código de conduta ou de um canal de denúncias. Às vezes ela já até tem esse instrumento, né, de uma maneira. Então, às vezes, seria importante, dentro daquela realidade, um treinamento com os colaboradores, né? Mas eu começaria mesmo, para responder sua pergunta, eu começaria com a análise de riscos para ver o que aquele empreendimento está exposto e o que ele precisa. Bacana, porque, assim, penso da mesma forma, né? A gente primeiro precisa conhecer o negócio, o empreendimento, para depois pensar no que pode ser feito, né? Assim, isso é muito bacana. E demonstra um zelo, um cuidado muito grande que o profissional do compliance tem que ter, né? Qualquer profissional, na verdade, mas primordialmente o profissional do compliance, né? Bacana, muito obrigada, Letícia. Imagina, obrigada. E eu queria ouvir também o André, né? Assim, gente, eu vou puxar a sardinha para o direito do trabalho, não tem jeito, né? Faz parte. Quando a gente fala aqui da questão dos dados e das relações de trabalho, a gente sabe que o empregador ele vai ser profundamente impactado.
quais cuidados que né, um advogado que está ali prestando a assistência jurídica para as empresas precisa adotar com relação à implementação de dados no que toca aí às relações de trabalho? Exemplifica para a gente, traz algumas situações aí que precisam de uma atenção especial. Ah, sim. Não, é extremamente relevante esse ponto também, né? Primeiramente, sugere-se uma reanálise de todos os contratos e termos ligados ali à contratação, né? A própria parte de seleção, recrutamento, né? Revisão realmente de todos os documentos, minuciosa, para verificar quais dados estão sendo tratados, qual a finalidade, qual a necessidade desses dados, né? Realmente uma adequação prévia. Né? Agora, um exemplo, é interessante essa questão, porque nós podemos citar, porque nós pensamos sempre numa perspectiva macro, né? Citando um caso bem específico, o próprio crachá, vamos supor, dos funcionários. Qual a necessidade de um crachá ter dados como, por exemplo, CPF, data de nascimento, dentre outros dados, sabe? Então, nós começamos a fazer um questionamento minucioso, né? E dentro da perspectiva de finalidade, adequação, necessidade, bases legais para se tratar os dados e, no caso, uma ligação direta com o direito do trabalho, né? Terá realmente esse aspecto muito delicado. Outro ponto, doutora Fernanda, você citou lá no início, né, a questão dos dados sensíveis. Muito se fala, por exemplo, no caso dos atestados, né, são tratados de modo sensível, são dados tidos como sensíveis. Qual a tratativa que se dá? Né? É um terceiro que fica delegado para cuidar desse documento? É o próprio funcionário que tem que entregar? Quem guarda esse documento? Como que ele fica armazenado? Sabe? Então, todas essas questões são muito relevantes, terão que ser observadas dentro do programa de compliance voltado à LGPD, né? E é um ponto, de fato, muito relevante, né, para a questão da implementação. Bacana. É primordial, né? Essa questão do crachá que você mencionou é bastante interessante, porque às vezes é algo tão pontual e aos olhos do empregador e das pessoas ali dentro de uma organização tão pequeno, mas Exato. Que pode fazer um impacto muito grande, né? As sanções trazidas pela LGPD, elas são muito pesadas, né? São muito pesadas, são muito pesadas. No primeiro momento, assim, igual citei, teoricamente elas serão aplicadas conforme o porte da empresa, é o que se espera, né? E também tem aquela vertente que se aguarda que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha com um viés pedagógico, não punitivo, né? Se espera isso, mas de fato nós não sabemos exatamente como será feito, né? Como será essa prática. Uhum. Pessoal, eu vou agradecer aí as colocações do Dr. André. A gente está caminhando para encerrar aqui o nosso webinar. Vou relembrar a necessidade de que vocês enviem o nome através do chat para emissão de certificados. Vejo aqui que algumas pessoas estão encaminhando, mas me parece que ainda faltam algumas pessoas adotarem essa providência. Então, se ainda não enviou, se tem interesse na emissão de certificado, por favor, não deixe de enviar o nome. Doutora Marcela? Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer por participar deste evento, agradeço a comissão, agradeço a todos os participantes. Não vai fugindo, não. Quero te fazer uma pergunta primeiro. Pode perguntar. Eu conheço Marcela. Marcela está ansiosa para tomar um vinho. Hoje não. Não, né? Amanhã, sexta-feira. Brincadeira. Nós estamos aí com uma nova discussão, né, menção à possibilidade de prorrogação, né, mais uma vez, dos períodos de suspensão e de redução de jornada de trabalho trazidas pela, atualmente, né, Lei 14.020, originariamente pela MP 936. Marcela, você sentiu no seu dia a dia uma dificuldade muito grande das empresas com a relação àquele vácuo que nós tivemos entre a vigência da medida provisória, entre a legislação
e o decreto, né, o ato presidencial permitindo a prorrogação desses prazos pela primeira vez. Como é que você sentiu as empresas nesse momento? E aí também, enquanto profissional de compliance, né, qual foi a orientação que foi passada e que, né, a gente até poderia cogitar aí para esse novo momento? Bom, a gente teve a experiência de todos os tipos de empresa. Teve empresa que optou de início por suspender o empregado ou reduzir a jornada do empregado, desde a edição da MP 936. Então, aquelas empresas que reduziram ou que suspenderam desde o início da 936, elas sentiram essa desprotegida por alguns dias. Em seguida veio a 14.020. Então, com essas duas medidas, e a portaria e o decreto, a gente conseguiu regulamentar e dispor as normas. A orientação para as empresas é um contrato bem elaborado, de redução e suspensão, observância dos requisitos para a implementação dessa redução, dessa suspensão, comunicar ao Ministério da Economia com 10 dias de antecedência, comunicar ao sindicato com 10 dias de antecedência, realizar esse acordo 2 dias antes do início, tá? Observar os prazos e observar também a questão da estabilidade. Quanto à redução e à suspensão, essas são as principais orientações. Parece que o vídeo da doutora Fernanda deu uma agarrada ali, né? Aí eu quero até aproveitar para fazer uma consideração referente à fala da doutora Marcela, né? Só um momento, parece que... Estamos te ouvindo, André. Estamos te ouvindo. Parece que ele caiu também. A internet tende a pregar algumas peças, né? Enfim, o André está voltando aqui. Perdão, gente, deu uma agarrada aqui. Perfeito. Referente à fala da doutora Marcela, né? Esse impacto da pandemia, né, de toda a conjuntura da sua fala, deu para depreender que a pandemia trouxe um impacto muito grande legislativo, e como também tinha trazido no início das MPs, né, a gente viu anteontem a MP 958 ser julgada, nós esperávamos que a 959 fosse julgada agora, e estamos aguardando, que é referente à entrada da LGPD. Você citou diversos pontos ligados a normativas advindas desse período. Né? Então, assim, é só uma consideração mesmo e uma reflexão dos impactos que essa pandemia tem gerado na questão legislativa, né, e nas próprias relações trabalhistas, nas relações de modo geral, né? Muito, muito, assim, interessante esse impacto. Exato. Eu acho que, de qualquer forma, nós temos, na verdade, diversas condições e discussões a serem feitas nesses temas. Eu acho que o compliance é importante nesse sentido, de colocar um novo horizonte, né? Até para um futuro mais ético, que é o que a gente acho que tem que buscar e precisa. Eu vou tomar aqui as atribuições da doutora Fernanda, que infelizmente teve uma queda na internet, e vou agradecer a todos, pedir aí, dar a palavra aqui para a doutora Letícia para um último agradecimento, doutor André, doutora Marcela. Por favor, doutora Letícia. Eu quero novamente agradecer a todos os membros da comissão, a doutora Fernanda, nossa presidente, e a todos, né, que tiraram um momento da sua noite para estar aqui num momento de estudos e reflexões sobre o compliance. Agradeço, espero que todos tenham gostado, que tenha sido muito proveitoso. E, como eu disse nos minutos finais da minha fala,
expandem os seus horizontes, né? Ressignifiquem a sua advocacia e transformem os seus sonhos em realidade. Obrigada a todos. Passo a palavra para o doutor André. Doutor André? É isso mesmo, né? Eu quero agradecer a participação de todos, o engajamento, né? A disponibilidade para nos presenciar. Eu agradeço à OAB Juiz de Fora e a todos os membros aí da Comissão de Compliance, né? E parabenizo aí a todos que participaram pelo interesse no tema, interesse em aprender, né? Tá sempre compartilhando informações e aprendizado. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Doutora Marcela. Então, como eu já me antecipei, agradecendo, eu novamente agradeço e estou à disposição para quem quiser mandar eventuais perguntas, pode me mandar por direct lá no Instagram, fiquem à vontade, estou à disposição. Ok. Obrigada. Eu quero agradecer a todos os participantes, em nome da Comissão de Estudos Permanentes sobre Compliance da OAB, subseção de Juiz de Fora, agradecer a oportunidade desse webinar ao nosso presidente, doutor João Lourenço, e agradecer a todos por nos darem a oportunidade de passar para vocês um pouco do que a gente sabe, porque eu tenho certeza que foi com muito prazer e muita dedicação de todos. Eu agradeço e declaro encerrada o nosso primeiro webinar. Muito obrigado. Obrigado.